com Hebreus 13, versículo 4, onde Paulo diz: o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, e os fornicários e adúlteros Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Quando fala matrimônio, é o casamento, no santo matrimônio, que é quando um homem puro, que se guardou, e uma moça virgem, que também se guardou, se unem numa união conjugal, e aí então eles vão ter um leito, uma cama de casal, onde o homem e a mulher vão dormir juntos. Então terão ali sua primeira relação sexual e terão relações sexuais por toda a vida, até morrer, né? Mas a Escritura diz que esta cama conjugal não pode ter mancha, essa cama de casal, né? Então, se prepararam para o santo matrimônio, o casamento. Seja respeitado, honrado, respeitado, dignificado, nunca é menosprezado. Hollywood, a televisão, a população da Terra hoje menosprezam, pisam no casamento. Mulheres são como cadelas, se relacionam com qualquer pessoa, homem, né? Homens são como cães, se relacionam com qualquer mulher. São diferentes do casal de pombos, né? O pombo macho e a pomba fêmea nunca traem um ao outro. Mas cadelas, cães, toda hora cruza com qualquer cachorro, com qualquer cachorra, né? Então, quando eu estou a falar nesta hora, o casamento, o santo matrimônio seja respeitado, tenha em mente o casal de pombos, né? O pombo e a pomba. Então, em primeiro lugar, se guardaram para casar. E não precisa ser crente, católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. A natureza mesmo ensina. Isso deve estar no homem e numa mulher, guardar-se puro. Renunciar à fornicação. O texto aí diz que Deus vai julgar os fornicários, que são aqueles que se prostituem fora de um santo matrimônio. Mas também o texto diz que Deus vai julgar os adúlteros, né? Quem comete esses pecados de relações sexuais ilícitas já está debaixo do julgamento de Deus. Deus vai decidir o que fazer, né? Compreende? Então, respeitoso, honroso seja o santo matrimônio. Veja que não é um homem num leito conjugal com 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, uma cama lotada de mulheres. E o homem também não pode ter na casa um quarto para outra mulher, bigamia, para uma terceira mulher, poligamia, quarta mulher. E ele também não pode receber, morar várias mulheres na sua casa. Ele tem uma cama de casal, e aí um dia uma mulher, outro dia uma mulher, fazer rodízio. Isso é maléfico, maligno, diabólico. Ou ele tem na casa dele mora uma mulher, ele tem uma segunda casa, uma terceira casa, uma quinta casa. Fica fazendo rodízio de casa em casa. Poligamia, isso é maléfico e diabólico. Maligno, coisa maligna.
Os adúlteros estão fora do reino de Deus. Embora a gente está vendo, adúlteros hoje é profeta, adúltero hoje é pastor, adúltero hoje é apóstolo, adúltero hoje é evangelista, adúltero hoje é reverendo, adúltero hoje é bispo, é missionário. Mas na palavra de Deus, o presbítero, o episcopo, o homem do ensino, 1 Timóteo 3:5, Tito 1:5 diz que é um homem casado uma única vez e que tenha uma única mulher. Então, quem é que você está seguindo? Tiago já dizia, adúlteros e adúlteros, o mundo já era adúltero há 2000 anos atrás. Hoje o mundo está podre e meio. Apodreceu tudo, né? Então o leito conjugal, não é os leitos, as camas. É uma cama, como Deus fez lá no princípio. Um homem, Deus criou um homem, Jeová, e uma mulher. Então formou-se um casal. E os dois, e Yehoshua disse em Mateus 19, os dois serão uma só carne. Duas almas, dois indivíduos, dois corpos, que quando casam se torna uma só carne. Mas se colocar uma terceira pessoa aí no meio, o homem arrumar um amante, ou a mulher arrumar um amante, então antes os dois eram uma só carne. Uma dessas carnes aqui traiu, aqui cometeu adultério, vai ficar podre. Vai morrer. Vai ficar necrosada. É uma mancha horrível, a mancha do adultério, né? O homem, quando vai com a mulher amante, fora da sua esposa, ele está matando a si mesmo. Está matando a mulher, está matando as filhas, suas filhas, seus filhos. Está matando o respeito, né? A honra que a sogros, cunhados, os tios, avós dessa mulher tinha por ele, né? O conceito. Embora hoje a televisão normalizou a infidelidade conjugal, o adultério. Eles acham até bonito, né? Os relacionamentos em Hollywood. Outro dia, passando, vi essa notícia, né? Will Smith, grande ator famoso de Hollywood, e sua mulher tem relacionamento aberto. Não é só ele que tem. É os famosos, é os poderosos, é os ricos. O relacionamento aberto está aí com os artistas de televisão, jogadores de futebol. O homem pode trair quantas vezes quiser, a mulher pode trair, não se separa, né? Mas estão podres, estão necrosados, é morte. Adultério é morte desse matrimônio, desse casamento, né? Se é que já não era um casamento errado, uma união ilegítima, né? E hoje um homem casa com uma mulher divorciada, casa pela segunda vez, pela terceira vez, a mulher casa, se divorcia e casa pela segunda vez, terceira vez. Isso é adultério, porque Paulo diz em Romanos 7, versículo 2 e 3, que enquanto o marido estiver vivo, a mulher não pode ser de outro homem, só se ela virar uma viúva, né? Se ela for de outro homem, ela será chamada adúltera, está escrito. Também, em Mateus 5,32, Yehoshua diz que quem casa com a divorciada é adúltero. Está em adultério. E os adúlteros ficarão fora do reino de Deus, 1 Coríntios 6, 9 e 10. E ficarão fora da cidade santa, né? Apocalipse 21, 8. Veja a gravidade, né? Eu venho pregando, até preguei outro dia, isso aqui é um assunto que sempre terei que pregar, né? Isso que estou a falar nesta hora, né? Em João 8:11, porque lá em Israel, os homossexuais, sodomitas, não havia, era apedrejado.
mulheres adúlteras tinham que morrer, era a lei, né? A lei mandava apedrejar. Até um filho que amaldiçoasse seu pai, sua mãe, deveria morrer apedrejado, né? Já pensou? A dureza é da lei, né? E levar uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério, ela tinha que morrer com pedras de 3, 5 quilos na cabeça dela, na coluna dela, né? Mas ali estava a graça, né, de Deus, o Pai. Jeová tinha enviado a graça, seu filho Yehoshua, o Mashiach, né? Hamashia. E então Yehoshua não condenou aquela mulher, mas não mandou ela viver no adultério. Ele diz, vai, de agora em diante, não peques mais. Diz para ela nunca mais fazer de novo isso na vida dela, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você acha que o marido dela recebeu ela, depois dela ter cometido adultério? Lá na lei de Moisés? Claro que não. Claro que não, né? Eu tenho aqui o texto de Deuteronômio, é outro caso, aqui já é um outro caso, né? 24, versículo 1 e 4. Moisés disse ao povo, pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo, não goste mais da esposa porque há nela alguma coisa que não agrada. Alguma coisa imoral, né? Se descubra aí uma porneia, uma fornicação, que é um ato sexual que uma mulher faz antes do matrimônio, né? Então é possível a mulher mentir, esconder esse pecado, né? Mas não se esconde diante de Deus. E normalmente é normal, tudo que uma mulher planta, um homem planta, vai colher aqui. Então vem à tona. Aí Moisés diz, nesse caso ele deve preparar o documento de divórcio, entregá-la à esposa e mandá-la embora. Ela irá. E então poderá acontecer que case com outro homem. Então despediu. Aí Moisés está dizendo, pode acontecer que ela case com outro homem. E que também esse outro homem não goste dela e se divorcie. Vai para um segundo divórcio, né? Ou então poderá acontecer que ele morra. Veja, uma terceira possibilidade, né? Além do segundo divórcio, pode acontecer que ela fique viúva, né? Aí Moisés diz aqui, e qualquer um desses casos, ou o segundo divórcio, ou ela ficar viúva, o primeiro marido não poderá casar-se de novo com ela. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma abominação, uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, o texto vai dizendo aqui que Deus não quer que, Moisés dizendo, que esse pecado se cometa lá na terra de Israel. Porém, Paulo, em 1 aos Coríntios 7, versículo 10 e 11, ele diz, se a mulher se separar do marido, não te case de novo. Aqui é o Novo Testamento. Você sabe que eu citei Deuteronômio, era o caso da lei de Moisés. Os judeus não creem nos 27 livros do Novo Testamento. É para as nações. As nações não exigem divórcio. Se a mulher se separar do marido, não te case de novo, reconcilia-te com teu marido. E o marido não se separa da sua esposa. E o homem, versículo 11 de 1 Coríntios 7, não se divorcie da sua mulher. Não há divórcio na sã doutrina de Paulo. Aí você diz, e esse tanto de casamento errado aí? Está todo mundo em adultério. Emancebado, amigado, casado com mulher divorciada, homem divorciado. Todo mundo em adultério, está todo mundo fora do reino de Deus. Ah, mas fala em língua, está fora do reino de Deus e da cidade santa. Ah, mas profetiza e acontece, está fora do reino de Deus e da cidade santa. 1 Coríntios 6, Apocalipse 21. Ah, mas é pastor de igreja, está fora do reino de Deus e da cidade santa.
Ah, mas é um reverendo, um pastor, um profeta, um apóstolo, um doutor em teologia. Está fora do reino de Deus e da cidade santa, porque Paulo não autorizou o divórcio. Eu também não autorizo. E aí, o que tem que acontecer? Esdras, o livro de Esdras volta. Você acha que os livros da Bíblia estão aí por acaso? Você acha que Tobias, Judite, que está voltando, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, estão na Bíblia por acaso? Não estão por acaso. Ontem alguém me perguntou se Martinho Lutero era um profeta, um homem de Deus, porque Lutero era antissemita, né? Mandou queimar as casas, lojas dos judeus. E Hitler, o austríaco na Alemanha, veio depois e cumpriu isso. William Brandt disse que Martinho Lutero não era um profeta. Um profeta não pode ir contra Israel. Falar contra Israel. William Brandt diz isso, mas ele era um reformador. Então, quando os 7 livros da Bíblia estão voltando hoje, se você não crê, você é livre para aceitar e não aceitar, saiba que você está seguindo o ponto de vista de Lutero, que era um reformador. Não foi ele que tirou os 7 livros do Velho Testamento na primeira edição da sua Bíblia, na Alemanha, também tirou a carta de Tiago. Tiago, ele voltou na segunda edição. Mas agora os 7 livros estão aqui de volta, né? Simplesmente estão aqui de volta. É realmente um assunto difícil de se pregar, porque não agrada os ouvidos, não é o que as pessoas querem ouvir. Eu vejo aí rabino pregar na Cabalá, dizendo que no dia do juízo final, o juízo final é simples, né? Deus só vai fazer umas 5 perguntinhas e aí acabou o julgamento final. Eu não vejo assim. Paulo diz que todos os segredos ocultos dos homens serão abertos naquele dia. O que não for aberto aqui vai ser aberto lá. Aí você me pergunta, pode baixar uma tela e você mesmo ver você mesmo lá como no filme? Pode. O irmão Brando disse que até nossos pensamentos estão sendo gravados, né? Televisionados, gravados. Mas não haverá 5 perguntinhas simples no trono branco e aí acabou. Não. Todos os segredos ocultos dos homens serão revelados de acordo com o evangelho da glória de Deus que Paulo recebeu. 1 Timóteo 11 e Romanos 2,16, Paulo diz que os segredos ocultos dos homens e mulheres serão julgados conforme o meu evangelho, o evangelho de Paulo. É por isso que eu estou aqui a pregar a sã doutrina. E na sã doutrina de Paulo, na lei de Moisés, tinha divórcio. Em Mateus 19, Yehoshua, que pregava para as 12 tribos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5, 6, Mateus 15, 21, Mateus 19, 28, vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, por porneia, fornicação, imoralidade, prostituição. Poderia, sim, o homem ter um segundo casamento, era o único motivo lá na lei. Ele veio cumprindo a lei. E diz em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, destruir a lei os profetas, até que o céu e a terra passem, e não passou até agora, nem uma vírgula será retirado da lei. Mas eu não sou judeu. Eu aqui, o André Luiz pregando, não sou judeu, eu sou gentil. Então eu me baseio no fundamento dos profetas, Efésios 2,20, dos apóstolos. E quem lançou o fundamento para a Igreja das Nações foi Paulo, 1 Coríntios 3. Ninguém pode lançar outro alicerce, outro fundamento. O Mashiach é a principal pedra desse alicerce. Paulo chega a dizer que mesmo que alguém, as suas obras sejam queimadas, obra de palha,
de madeira seja queimado, mas se ele construiu, essa mulher, esse homem, construiu sua fé em cima do alicerce que Paulo estabeleceu, a sã doutrina, vai ser salvo. Será salvo. Porém, se você construir no alicerce dos católicos, no alicerce dos protestantes, essas paredes tortas vão sair tortas fora do prumo, do nível, do esquadro. Se você construir no alicerce pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, você está perdido, estará perdido. E aí não há salvação. A salvação é pelo evangelho de Paulo. Simplesmente é pelo evangelho de Paulo. E essa doutrina volta às vésperas do fim do mundo, às vésperas de uma terceira guerra mundial, um cataclismo nuclear, às vésperas do terceiro templo dos hebreus, dos judeus serem construídos lá em Jerusalém, no Monte Sião, no topo lá, no Monte Moriá, às vésperas do rapto. Ela volta porque o irmão Branham disse que aqui teria uma era efesiana. Não que tenha de novo aqui era de Laodiceia e era de Efésios junto. Não é isso. É uma oportunidade que Deus dá aos filhos e filhas de Deus de voltarem à palavra original. Né? A chance está aqui. Uma pregação. A palavra original que não prega divórcio, não prega pagar dízimo, não prega construir templo. A igreja deve ser em casa, como era na casa de Áquila e Priscila, Arquipo, Nifas, lá em Filemão também. Paulo diz, prepara-me alojamento, Filemão. Mas a igreja lá, Paulo diz que era em casa. Né? Então, quando o ósculo santo volta, o véu volta sobre a cabeça da mulher casada. Né? A mulher casada não deve mostrar seus cabelos naturais, nunca deve cortar os cabelos naturais, e não deve mostrar seus cabelos naturais a outros homens. Em Israel, ninguém mexe com uma mulher que tem um véu sobre a cabeça. Eu não concordo com os rabinos, com a Cabalá. Eles autorizam as mulheres a rapar a cabeça e colocar uma peruca. Ou a mulher colocar uma peruca em cima dos cabelos naturais. Aí chega em casa, ela tira a peruca e o marido vê os cabelos naturais. Não, eu concordo com o que Paulo disse, o véu. Rebeca não pôs peruca. Você diz, não havia peruca nos dias de Rebeca, lá em Gênesis 24:65, quando ela põe o véu, quando ela vê Isaac indo com Eliezer. Não podemos alterar a palavra de Deus. Não podemos vir com o que diz os rabinos, com o que diz os Rebbe, com o que diz os mestres de Kabbalah, de Talmud, de Zorra, dos livros extras bíblicos. Eu não sou judeu, eu sou das nações. Né? Até aqui é o meu entendimento. Eu prego Paulo. Simplesmente eu prego Paulo. Não concordo com judaísmo, mas o véu está de volta. Não é só na hora de orar e profetizar. Versículo 10 de 1 Coríntios 11, Paulo diz que a mulher tem que carregar na sua cabeça, onde você for, mulher, em público, carregue o sinal da dependência, por causa dos anjos. Você anda sem o véu em público, você está sem o sinal. Mas William Branham não pregou isso. Mas William Branham diz que a verdade viria à tona, está aqui à tona. Antes do arrebatamento, né? Eu sou responsável por pregar. O que você vai fazer não é problema meu. Então, o casamento é a união física entre duas pessoas, macho e fêmea, um homem e uma mulher, através do sexo. Né? Mas isso também é uma aliança, né? É uma aliança entre um homem e uma mulher diante de Deus. O Velho Testamento fala disso aí. Dessa aliança. Né? Acho que é Eclesiastes 12:7. Só a morte deve separar. Né? No físico, é o sexo. É a relação íntima. Entre um homem e uma mulher. Só entre os dois. Né?
No espiritual é uma aliança, né? Que é dito aí em Salomão, né? Eclesiastes. Não seja infiel à mulher da tua mocidade. Eu estou com 50 anos de idade hoje. Estou indo agora em setembro, 31 anos, né, de casado. E minha esposa é a mulher da minha mocidade. E Salomão diz, não despreze a mulher da tua mocidade. Mas lá, acho que é Malaquias 2, 15, 16, também vai dizer para a mulher não ser adúltera, não aceitar nenhum outro homem, não abandonar o companheiro da sua mocidade. Aqui, normalmente, um homem e uma mulher casam jovens, novinhos, né? E deve ir até a velhice, só a morte deve separar, porque isso aí, diante de Deus, é uma aliança. Malaquias 2,16, Deus diz, Jeová diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Os pastores amam o divórcio. As igrejas amam o divórcio. Deus amou a Jacó, Israel, e odiou Esaú. Não tem como. Se Deus odeia uma coisa, você não vai fazer nunca Deus amar isso. É por isso que Paulo não prega o divórcio. Não dá para entender isso, não. E o evangelho de Paulo é o único, é o primeiro e último evangelho. Não há outro evangelho além do evangelho de Paulo. Não há outro evangelho para pregar hoje no seu evangelho de Paulo. Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, pregar outro evangelho diferente do que já foi pregado, considere maldito, anátema, maldição. Leia 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. A mulher, se separar do seu marido, por causa de descontentamento, briga, adultério não, porque adultério vai necrosar, vai matar, vai morrer, vai ficar podre, vai acabar com essa aliança. Não vê que Davi não volta para Mical, que era a mulher de Davi? E Saul deu ela a outro, Davi toma ela de volta, mas não tem sexo com ela. Não vê que Davi não tem sexo com aquelas concubinas que Absalão, seu filho, colocou em cima lá, fez a mão, a tenda, fez todo Israel ver aquela imoralidade. Nunca mais Davi deitou com elas. Então, adultério destrói essa aliança. Eu estou falando aliança com Deus. Quando o homem casa fisicamente, a união conjugal, o leito conjugal, uma cama conjugal, aí há o sexo físico entre o homem e a mulher. Mas Deus vê essa união como algo espiritual, né? Ao ponto que Romanos 7, versículo 2, diz que até que a morte separa. Pode ser a mulher mais bonita do mundo, o homem mais bonito do mundo, esse homem deve recusar essa mulher amante. Essa mulher deve recusar esse homem. Pode ser a sedução, a cantada, por causa da palavra de Deus, deve recusar, ou então destruirás, matarás, arruinarás, afundarás seu casamento, homem e mulher. E a coisa que eu tenho para dizer aqui nesta hora, para quem é adúltero, é que Deus te julgará. Para quem é fornicário, eu não tenho outra coisa para dizer. Deus julgará. Hebreus 13, versículo 4, os fornicários e os adultos. O que espera? O que vem depois de um adultério? Bênção. Vitória, prosperidade, sucesso. Êxodo. Não. Êxodo, não. O que vem não é isso. O que vem é derrota, destruição, depressão, morte, doença, suicídio. Não vê que a espada entrou na casa de Davi por causa de um adultério? Amon, filho de Davi, Tamar, filho de Davi, incesto. Absalão, filho de Davi, Amon, filho de Davi, assassinato.
Natan diz, a espada não sairá da sua casa. Eu posso dizer a mesma coisa. O julgamento que vem é quando um homem adultera, uma mulher adultera contra a companheira da sua mocidade, né? Contra o companheiro, mulher contra o companheiro da sua mocidade, o que vai entrar dentro de sua casa é julgamento. É o mesmo que entrou dentro da casa de Davi, não tem como arrancar. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta fazer voto, não adianta dar dinheiro, dar oferta, dar dízimo, dar contribuição, não adianta dar fazenda, dar casa. Você traz a espada, o julgamento de Deus para dentro de sua casa. Davi ficou com Betseba, ela era viúva, não? Mas ela ficou grávida, veja, já começou a entrar o julgamento. A criança morreu. Porque ela adulterou com a mulher de Urias, né? E depois da criança morrer, ficou tudo quieto e Deus mandou Natan lá para resolver o caso. Davi não foi fulminado porque ele era justo, segundo o coração de Deus. Natan conta aquela historinha do homem que só tinha uma ovelhinha, uma cordeirinha, uma ovelha. E o outro lá tinha várias ovelhas, matou o homem para roubar a ovelha, o que merece. Davi não sabia, não é assim que se faz com os dedos? Esse homem aqui, o indicador, merece morrer. O polegar aqui está apontando para cima. Deus é o juiz. 3 dedos, o tiro saindo pela culatra. Ele não sabia que ele estava dando a sentença a si mesmo. Natan diz, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Vê? E a espada entrará dentro da sua casa. Isso é um pecado tão grave, quebrar o 7º mandamento das tábuas de pedra, a Torá de Deus, é tão grave que Paulo diz aí que o que resta para quem, e seja crente ou incrédulo, entenda que eu estou pregando aqui agora para crentes e para incrédulos, para religioso, para ateu, para denominacionais, para pentecostais, para budista, muçulmano, não importa. Você acha que se alguém crê no evangelho de Paulo, lá no mundo islâmico, com 4 mulheres, na Mauritânia, no mundo árabe aí, na Arábia Saudita, você acha que o evangelho de Paulo deixaria um homem só porque ele converteu, agora creu em Paulo, segundo o Alcorão, ele pode ter esse tanto de mulher, não? Você acha que o evangelho de Paulo vai deixar ele viver com 4 mulheres dentro de casa? Não, se ele vem ao evangelho de Paulo, tem que deixar a poligamia, tem que deixar a bigamia, e mais ainda, tem que deixar as uniões ilegítimas. Casado com mulheres que têm marido vivo, é adultério. Agora a responsabilidade é sua. Ninguém tinha me ensinado, eu estou nessa situação. Eu não posso fazer nada, eu não peço dízimo, eu não cobro dízimo, não peço dinheiro a ninguém. Não estou pregando por dinheiro, é isso que eu quero dizer. Eu estou pregando a palavra. Seu dinheiro eu não quero. Seu patrimônio eu não quero. Suas coisas materiais eu não quero. O que é que você quer, pregador? Eu quero pregar a verdade. Ainda que doa. Mas se você quiser entrar no céu... E aqui no Brasil também tem milhões de muçulmanos aí. A sã doutrina não aceita poligamia. É um casal, ainda tem que ser um matrimônio correto. Como eu estava pregando aqui, 1 Coríntios 7, acho que é o 28. Paulo diz, a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor para serem santas. Já a casada cuida das coisas do mundo e procura agradar o marido. Né? Pois o que é uma mulher não casada? É perder a virgindade. Aí uma mulher é virgem, vai jogar a virgindade na lata de lixo, você está jogando o direito de ter um casamento. Um santo matrimônio. Um casamento legítimo, legal, diante do evangelho de Paulo, que não te põe numa situação de adúltera. Mas você quer jogar a virgindade fora? A virgindade de hoje não vale nada, não.
se perde, se joga fora, não sabendo que é essa virgindade que vai te dar direito a um santo matrimônio. De acordo com o evangelho de Paulo, joga fora. Você está jogando quando a mulher vai numa balada, numa festa, numa praia, no mato, numa floresta, na beira do rio, quando ela perde a virgindade. Saiba que você está jogando o direito de um santo matrimônio. De um dia ser uma mulher casada, respeitoso, honrado entre todos vós, seja o santo matrimônio. A cama do casal sem mancha aí. O leito conjugal é sem adultério, sem porneia, sem moralidade antes do casamento, sem prostituição antes do casamento. Santo matrimônio não é brincadeira, é algo sério. Existe o santo matrimônio e não existe divórcio. E o mundo vai viver como cães, como cadelas. O mundo não vai viver como os pombos e as pombas. Você vê ali numa praça, 1000 pombos. A companheira nunca trai o companheiro. Pomba. O companheiro, pombo, nunca traz sua companheira. É isso que a natureza ensina. William Branham já dizia que a natureza revela Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então você escolhe. Quer ser cão, cadela, seja. Problema seu. Quer ser pomba, pombo. É um preço a pagar no mundo de hoje. No mundo de hoje, Deus julgará os adúlteros. E as adúlteras, os fornicários e as fornicárias. A Bíblia diz aí, Paulo diz em Coríntios, né, que se um homem vai se unir a uma prostituta, ele vai se tornar um corpo com ela, mas um corpo podre, né? Juntar uma prostituta e fazer prostituição ou adultério, você vai entrar em estado de necrose, né? Vai morrer, né? Aos olhos de Deus você vai morrer, vai quebrar a aliança, né, que você tem com a sua companheira ou a companheira com o companheiro. Nunca faça isso, né? Simplesmente nunca faça isso. Não vá por esse caminho. Esse caminho, ele é o caminho da morte, né? Simplesmente ele é o caminho da morte. Eu disse que eu vi aí o Rabino Rony pregando que a Kabbalah dos judeus, né? Aí é Talmud, esse monte de livro aí, Mishnah, Zohar, é tanto livro, né? Só a Taná, o Velho Testamento não serve. Eles dizem que tem que seguir aí as interpretações aí dos rabinos, Maimônides, Rebbe de Lubavitch, é tanto rabino, né? Não, as escrituras é a palavra de Deus. Seguir só a Bíblia é o suficiente. João 1 diz, no princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus, o verbo. E o verbo, a palavra, era Deus. Por isso que Apocalipse 22, 18, 19, a palavra de Deus, que é Yehoshua Mashiach, diz para não tirar nada das escrituras e nem acrescentar nada. Se tirar, vai ser tirado de sua parte da cidade santa e da árvore da vida. Se acrescentar, você vai sofrer com as maldições, flagelos, pragas que virão sobre a terra. E também depois da morte, porque depois da morte, Hebreus 9:27, vem um julgamento. Respeite a palavra de Deus. Não coloque nenhum rabino, nenhum reverendo, pastor, papa, padre, palavra de homem, seja todo homem mentiroso. E só a palavra de Deus da Bíblia é verdadeira. Aí eu vi o rabino pregando que Satã, ele não chama Satã de adversário. Ele diz que Satã quer dizer aquele que desvia alguém da missão que Deus preparou, né? Apenas chamou Satã de desviador, que tira do caminho, tira, claro, para ele da Torá, 613
Mitzuvah, Mitzuvot, que não dá nem para o judeu cumprir hoje, porque não tem um tempo. Muitas das 613, centenas das 613 mandamentos das Mitzuvah, Mitzuvot dependem do templo, dos Cohen, levitas, sacerdote, não tem. Os verdadeiros judeus hoje nem sobem o Monte Sião, nem vai no Muriá, na esplanada das mesquitas. Eles têm medo de Yud, Re, Vav, Re, Y, H, WH, apagar eles para sempre, como apagou lá os filhos de Arão que levou o fogo estranho. Seja judeu, seja grego, seja americano, seja brasileiro, seja bárbaro, seja incrédulo, seja quem quer que você seja hoje, estamos debaixo do Evangelho de Paulo. Se eu soubesse que eu sou um judeu, mesmo assim, eu ainda viria ao Evangelho de Paulo, na presente hora, no presente momento. Seguiria o Evangelho de Paulo. Que não tem circuncisão, mas leva para o céu. Que não tem dízimos, mas leva para o céu. Que não tem divórcio, mas leva para o céu. Então, Satanás quer dizer chefe de anjos. Não se engane. Não se deixe enganar. Não deixe rabinos e pastores vos enganar. Satanás é chefe de anjos. Ele é o adversário. Ele falou tão bem de Satanás, né? Eu até anotei aqui, tem a pregação dele aí, ó. Segundo 31, Satanás é um desviador. Segundo 20, Satanás é descrito como criado por Deus. Eu discordo. O William Branham falou na mensagem Semente da Serpente que quando Deus fez Lúcifer, Deus sabia que ele ia virar o diabo. Na minha Bíblia de Jerusalém não aparece a palavra Lúcifer. Não tem. Tem Lilith. Se quer escandalizar, escandaliza. Mas Lúcifer não tem. Mas Isaías 14 fala quem era esse anjo aí que rebelou. Né? Como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da aurora. Então, estrela é anjo na Bíblia. Então, essa estrela, que em Ezequiel 28,14, diz que ele era um querubim protetor, diz até que função ele era. Satanás, Satã, não era um arcanjo, não era um serafim, também não era um mero anjo, simples anjo. Era um querubim. Se você vê Ezequiel, um querubim tem a capacidade de ter 4 faces, né? De leão, touro, homem e águia, né? Então não é um simples anjo. Como caísse do céu, ao invés de chamar de Lúcifer, vamos chamar Satanás de estrela da alva, como a Bíblia descreve em Isaías 40:12, na Bíblia de Jerusalém. Quando diz Bíblia de Jerusalém, foi produzida lá mesmo em Jerusalém, capital de Israel. Vamos chamá-lo de estrela da alva, filho da aurora, mas caído. Satanás é a estrela da alva caída. Satanás é o filho da aurora caído. Quando eu comecei minha pregação, tem um ano que eu estou pregando, eu disse que nós estamos na aurora. De Oséias 6:3. Né? Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, e certamente o Senhor Jeová virá a nós. Certo como a aurora, né? Como aguaceiro que ensopa a terra, ele virá. Estamos na aurora. Na aurora. Ou a aurora vai chegar, né? Estamos na meia-noite, na verdade. Antes da aurora chegar. A aurora pode chegar a partir das 0 horas até 6 da manhã. Corrigindo, né? Estamos no grito da meia-noite, prontos para ver a aurora. A aurora é aquela claridade que vem na madrugada. Né? Ela pode vir a partir das 0 horas da manhã. Mas estamos na aurora. Ou estamos esperando a aurora virá. Oséias 6:3. E Satã é o filho da aurora caído. É a estrela d'alva caída.
Isaías 40, versículo 2. Como que ele caiu? Ele disse para ele mesmo, ele subiu ao céu, estou citando a Bíblia, lendo a Bíblia. Ele subiu ao céu acima das estrelas de Deus. Ele não gostava do arcanjo Miguel. Deus fez Miguel como arcanjo. Deus fez Satanás como filho da aurora e estrela da alva, querubim, protetor. Ele não ficou satisfeito com o tempo. Foi nascendo um ciúme, né? Em Satanás. Mas antes ele era o filho da aurora. Olha o que o diabo era antes da queda. Filho da aurora, estrela da alva, querubim, protetor. Ezequiel diz assim, ele tinha asas abertas. Veja, ele tem asas. O filho da aurora caída, a estrela da alva caída, o querubim protetor andava com as asas abertas. Quando ele andava, Ezequiel 28, 14 diz que ele andava com as asas abertas. Anjo lindo, anjo bonito, querubim bonito. Ezequiel diz assim, estava no monte de Deus. É a versão da Bíblia de Jerusalém que eu estou lendo, e creio. Né? Movia-te por entre as pedras de fogo. Né? Ele movia, não fala que ele caminhava. Fala que ele movia, ele tinha asas, andava de asas, movia-se de asas abertas. E ele diz em Isaías 14, 13, eis de subir ao céu, acima das estrelas dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, de todos os querubins, colocarei meu trono. É muito ousado, não? Ele já tinha feito um trono, eu vou colocar meu trono. Ele disse, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia. Então, tem uma montanha lá que Deus fala com todos os anjos. Satã queria colocar o trono dele ali. Nos confins do norte, na região norte do céu. Né? Subirei acima das nuvens. Torna-me-ei semelhante ao Altíssimo. Não diz aqui que ele vai ser igual por igual. Não dá, porque só há um Criador. Mas ele queria competir. Ele fez uma rebelião, a Bíblia diz. Houve batalha, guerra no céu. Isso causou uma batalha, Yoshua disse. E eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso causou uma guerra lá em cima, um ciúme. Me lembrando disso que era ciúme contra Miguel, o arcanjo Miguel. E contudo, eu estou lendo Isaías, e contudo, foste precipitado ao Sheol. Sheol, Tártaro. Muitos anjos. Satanás é o chefe. Muitos anjos de Satanás estão acorrentados. Sabe o que é corrente, não? Estão acorrentados no Tártaro, no abismo, na escuridão, aguardando o dia do juízo final. Embora o Apocalipse, eu preguei aqui um resumo do Apocalipse, fala que vai ser liberado, não? Serão liberados na grande tribulação, na quinta trombeta, com aspecto de gafanhoto, ferrão de escorpião, dente de leão, cabelos como de mulheres, vão atormentar por 5 meses, não vai haver morte na terra. As mulheres que não usam véu e que cortam seus cabelos naturais, o homem que deixa o cabelo ficar feminino, sodomismo, a mulher que corta o cabelo igual homem, sodomismo também. Esses anjos acorrentados no abismo, na escuridão, o qual Satanás, o adversário, é o chefe deles, eles vão ser soltos. O poder de destruição deles é tão grande e de tormento que só vão ser soltos 5 meses. E não vai haver morte na terra. É para os homens e mulheres pagarem pela ruindade, maldade que tem feito contra o Criador, contra a natureza que geme. Os animais gemem, as plantas gemem. Os mares, resíduo, lixo radioativo, judiando da criação. O homem não destrói só a si mesmo, a mulher não destrói a si mesmo com o pecado, porque o homem reclama, a mulher reclama dos seus próprios pecados, mas também desfaz, destrói o que Deus criou. A natureza não respeita a natureza. Eu moro numa avenida, eu vejo tem gente
que vê cachorro, não tem coragem de pisar no freio, passa por cima do cão, passa por cima da cadela, quebra o pescoço, quebra os ossos do cachorro. Tá vendo o cachorro? Deixa de ser ruim, motorista, homem, motorista, mulher. Um cachorro, uma cadela é uma criatura de Deus. Pare de plantar o mal. E contudo foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Mas eu ainda leio Ezequiel 28:14. Andava de asas abertas, andava, não, movia. Estava no monte de Deus, movia-te por entre as pedras de fogo, desde a tua criação. Então, o que é que Deus criou? O filho da aurora. O que é que Deus criou? A estrela d'alva. Minha Bíblia não fala Lúcifer. O que é que Deus criou? Um querubim protetor. Desde a tua criação, Ezequiel 28:14, 15. Desde a tua criação, foste íntegro. Vê que íntegro, essa mesma pergunta Jeová fez a Satanás lá no livro de Jó. Observa meu servo Jó, ele é reto, ele é íntegro. O filho da aurora caída, a estrela da manhã caída, o querubim protetor caído, um dia também foi íntegro. Deus, com aquela pergunta, Jeová, não é o que o Rabino Rony diz, que Satanás é um malachirim, ou seja, uma criatura divina. Não, quando Deus pergunta, eu prego diferente do judaísmo. Quando Deus pergunta a Satanás, observa meu servo Jó, ele é íntegro. Ou seja, Deus estava fazendo o diabo lembrar que antes da queda ele também foi íntegro, como Jó. Se está em Ezequiel 28:14. Desde a tua criação foste íntegro. Você lembra, Satanás? Você foi íntegro? Jó é íntegro. Foste íntegro em todos os teus caminhos até o dia em que se achou a maldade em ti. Foi encontrado maldade em Satanás. Mas agora os rabinos, pastores, espíritas estão pintando um diabo bonito, né? Malachirim. Olha o nome que Satã ganhou. Malachirim, no hebraico, na Kabbalah. Ele ganhou o título de criatura divina, enquanto que ele é hoje um maligno, o chefe de anjos. Cuidado com o Kabbalah, cuidado com o judaísmo, com Torá orada, não fala as escrituras, a Torá escrita, porque o Salmo 91, quando você lê Mateus 4, Satã, o adversário, o arqui-inimigo de Deus, vem usando o Salmo 81. Pula-te do pináculo e do templo. Está escrito no Salmo 91. Dará ordem aos anjos ao seu respeito, não deixará que tu tropeces em pedras. Veja, o diabo usa a escritura. Rabinos usa a Torá oral. Talmud, pregadores de igreja usa teologia, credo, dogma. Filhos do diabo, filhos da estrela da alva caída, filhos do filho da aurora caído, filhos do querubim protetor caído. Vocês usam dogma, credo, interpretação de doutores. Mas o pai de vocês veio com o que está escrito. E Yeshua Mashiach não venceu Satanás usando seu poder. Não, ele venceu citando a escritura, colocando a escritura no lugar certo. Vamos colocar o divórcio no lugar certo, o lugar de divórcio. Não existe divórcio. 1 Coríntios 7, 10, 11. Se a mulher se separar do marido, não te casa de novo. E o homem não divorcie da sua mulher. Vamos colocar o véu no lugar certo, CCB, Congregação Cristã no Brasil. Não é só na hora de orar e profetizar, não. É um sinal que deve estar na cabeça da mulher, cotidianamente, no momento que ela sai de casa, na rua, na avenida, no centro, no bairro, onde ela for publicamente, tem que carregar o sinal de dependência por causa dos anjos, o véu. Vamos colocar dízimo no lugar certo. Era só para a tribo de Levi, israelita, os filhos lá, hebreus. Não é para
para gentios, o dízimo. Podemos colaborar com uma oferta voluntária. E Deus não pede o que você não tem para dar. E o valor que você vai dar é o que você propõe no seu coração. Não é o que o homem propõe. Quem tem fé para dar 10 mil, 5 mil, está errado. Quem pedir dinheiro é falso profeta. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O batismo em água. Agora em nome de Yehoshua Mashiach. As coisas têm que vir para o seu lugar. Satã usou a escritura. E Yehoshua colocou no lugar. Também está escrito. Usou Deuteronômio, não? Vê que a Bíblia, William Brandt dizia, não há uma contradição na Bíblia, nesse livro. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Vamos colocar a Bíblia no lugar. Chega de perverter a Bíblia. De usar a Bíblia para ganhar dinheiro, para ficar milionário, rico, para ter patrimônio. Vamos usar a Bíblia e colocar a Bíblia no seu devido lugar para irmos para o céu. Ou seja, a sã doutrina deve voltar nesta hora. Muita coisa para dizer aqui. Eu até creio, acredito, como Lutero disse, que Satã, Deus usa ele como um instrumento. Mas Satã não é criatura divina hoje, não. Está corrompido. Eu acredito que Deus é o Todo-Poderoso, que Satanás tem poder, mas o poder dele é limitado. Ele não pode fazer algo a não ser que Deus a autoriza, mas tornar ele igual a Miguel, igual a Gabriel, um malachim. Eu não sou hebreu, não sou judeu, não sou israelense, mas eu entendo que as palavras querem dizer, não, eu vou chamar ele de Satã. Um dia ele foi um malachim, como Ezequiel diz aí, antes da queda. Hoje ele é maligno, não brinque com o diabo. Quero terminar minha pregação, estamos vendo de momento em momento, eu estava pensando, os judeus voltando para Israel, tem 75 anos, desde 1948, 47, Oswaldo Aranha do Brasil, na ONU conseguiu dar o direito de Israel voltar a ser um Estado naquela votação histórica do 27 de novembro, onde o mundo árabe, no dia 25, se fosse a eleição ali, iria derrotar Israel na ONU, mas Oswaldo Aranha ganhou tempo, né? E mudou votos de países. Mudou voto de países Israel em 27 de novembro de 47, porque estava no fim do reino britânico, que tinha tomado Jerusalém, Israel dos otomanos, dos muçulmanos. Tinha que devolver, a ONU devolveu, mas a ONU só voltou para Israel virar um Estado. E aí, 8 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declara a independência do Estado de Israel. Aquela guerra de 48 a 49, Israel vence, e Israel vai vencer cada guerra. Eu não concordo com o judaísmo, mas eu sou a favor do Estado hebreu, do Estado judeu, do Estado de Israel. Zacarias diz que Israel é uma bacia de fogo que queima qualquer madeira. Qualquer nação que vier contra Israel vai ser queimada. Né? É o melhor exército do mundo. Mas tem 75 anos que eles estão voltando desde 1948, de 48 para 23, hoje. São 75 anos. Muitos já morreram, até mesmo muitos que já nasceram lá. É por isso que hoje a população de Israel é 10 milhões. Tem mais judeus hoje dentro de Israel do que fora de Israel. O movimento sionista, né, de Teodoro, 75 anos. E mesmo agora vemos Vladimir Putin da Rússia lutando contra a Ucrânia de um judeu que é o presidente Volodymyr Zelensky. Né? Nós já estamos vendo aí um prelúdio. Um prelúdio do que vai acontecer no Armagedon, porque antes o anticristo, o antimartírio vem de Roma. Vai ser um papa dos Estados Unidos, vai sentar naquele templo. Depois a Rússia vai para lá. No final, vai haver o Armagedon lá, os russos vão contra o rei do norte, né? Vão contra os judeus também, né? Com Persas, Irã, Togarma, está em Ezequiel 38, 39, né? Está em Daniel 12.
mas estamos vendo já um prelúdio do que vai acontecer lá em Israel. Dois Vladimir lutando, só que um é russo e o outro é judeu. E essa guerra na Ucrânia, todo dia, Kiev, né? Eles vão dali para a Polônia, os ucranianos, qualquer um, ucraniano que tem sua avó judia, tem direito de voltar a Israel com passar de graça. Desde 48 a 75 anos, a Ucrânia é cheia de judeus. Eles não quiseram voltar. Com a guerra na Ucrânia, os aviões estão indo lotados para Jerusalém. E quando eles chegam no aeroporto, eles mudam os documentos, eles recebem documentos naturalizando-se hebreu, judeu, israelense. E o governo dá 1.200 euros por mês. Veja, a passagem de avião é de graça da Polônia para Jerusalém. Quando chega lá, documento novinho. Vão ganhar hospedagem, vão ganhar tudo. Ainda vão ganhar. Quanto que é 1.200 euros por mês? Para sobreviver, seja velho, seja criança, seja adulto. Que Israel é uma potência financeira, né? É uma potência econômica no Oriente Médio, né? Nós estamos vendo um problema agora em Israel, lá o norte e o sul. Dois líderes, o primeiro-ministro está do lado aqui dos judeus ortodoxos, o lado sul é Judá, né? Judéia, Jerusalém, o lado norte é Tel Aviv, acho que é Lampide, o outro, eles não combinam. Estou vendo gente pregando aí que isso aí será o rei do norte e o rei do sul de Daniel. Não concordo com isso. Não concordo com o que eles dizem, né? Rei do norte é Rússia. É o Gog, de Ezequiel 38 e 39, que já está na Crimeia, está na Ucrânia, vai para Istambul, vai para Pérsia, Irã, vai cruzar o rio Eufrates, Apocalipse 16, que está secando. Não é à toa, não é por acaso que o rio Eufrates está secando. E eu vi alguém pregando, dizendo que agora Israel vai ter rei do sul e rei do norte. Israel dividido. E tem até uma vara com duas pontas dizendo que são testemunhas de Apocalipse 11 para unir a casa de Efraim e de Judá. Casa de Efraim? Casa de Efraim? Não conhece a Bíblia? Não sabe que no tempo do rei Jeroboão, quando houve as duas casas de Israel, Roboão em Judá, o sul, Jeroboão no norte, Samaria, com 10 tribos. Jeroboão não fez 2 bezerros de ouro, botou um em Dan e outro em Betel, e os efraimitas e os danitas, Dan e Efraim adorou esse bezerro de ouro, e Jeová tinha dito que quem cometesse o pecado da idolatria seria apagado de debaixo do céu o seu nome. Leia Apocalipse 7, as 12 tribos. Você não vê a tribo de Efraim aparecer ali, não. Nem a tribo de Dan. No 7º selo, quando William Marion Branham, o mensageiro da 7ª era, pregou, o 7º anjo pregou, William Branham, ele disse que Deus apagou Dan e Efraim, colocou outras 2 tribos no lugar. Eles não conhecem a Bíblia, está tudo aplicado mal, aplica mal a palavra, desloca mal a palavra, interpreta mal a palavra. Lê Apocalipse 7. Esses judeus que estão voltando, tem 10 milhões, se algum deles for da tribo de Efraim ou Dan, não serão contados entre os 144 mil. Estou citando a Bíblia, Apocalipse 7. Confira lá, vai lá investigar. William Branham disse, Deus não esquece de nada. Se Deus, Jeová, não se esqueceu disso, não quis pôr por causa do pecado da idolatria, Dan e Efraim, e você, que está casado com mulher que tem marido vivo, que a Bíblia chama de adúltera. Você acha que Deus vai deixar passar? Eu digo nesta hora o que o profeta William Branham disse, Deus não se esquece de nada. Ele vela de dia e de noite
para que a sua palavra se cumpra. Jeremias disse isso. E Josué disse: passarão os céus e a terra, minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é que é infalível. O homem erra, o homem é falho. Mas não vai usar do seu eu e colocar eu nas escrituras, aplicando mal, interpretando mal, deslocando mal as escrituras. Deixa a Bíblia no seu devido lugar. Os judeus não creem em Yehoshua. Eu estava até vendo uma entrevista. E o judeu dando as razões. Ele disse assim, eles falam Jesus, né? Mas lá em Israel eles mudam para Yeshua, mas o correto é Yehoshua. E o judeu dizendo, ele não trouxe a paz para o mundo e para Israel. Isso é no milênio, gente. Matusalém viveu 969 anos, filho de Enoque, mas o milênio está vindo. Satanás será acorrentado, amarrado 1000 anos. Haverá 1000 anos sem pecado na terra, sem cigarro, sem maconha, sem heroína, sem política, sem religião e igreja, sem rabinos, sem pastores falsos, corruptos. O milênio está chegando. Vai resolver o problema do mundo político, religioso. Essa semana um candidato a prefeito veio bater na porta da minha casa, me dá o cartãozinho, eu recebi. Eu sou educado, eu não maltrato ninguém, não. E ele falou que vai resolver o problema da cidade. Eu olhei para ele e disse assim, eu estou esperando uma monarquia. O rei Yehoshua, é ele que vai resolver o problema dessa cidade aqui. Não vai haver nem muriçoca, nem vírus, nem bactéria. Quando ele vier, político não vai resolver problema nenhum. Isso é para o milênio, gente. O judaísmo interpreta mal. E Yehoshua diz, meu reino não é desse mundo. Eu oro, eu vejo coisas, vejo gente sofrendo. Como eu tenho tempo de orar, eu oro por essas pessoas. A Deus, o Pai Jeová. Peço para Deus lembrar dos que sofrem no Níger, no Paquistão. Então, quanto é país, assim, eu vejo os casos, mesmo na Palestina. Mesmo na Palestina, como eu estava vendo lá, há um banco de espermatozoide clandestinos. Os homens presos em Israel ficam lá 20 anos presos ou mais. Eles dão um jeito lá de passar o espermatozoide clandestinamente. E aí o Hamas paga as clínicas para engravidar as mulheres palestinas, porque Yasser Arafat, antes de morrer, quando ele começou a governar ali a OLP, Movimento de Libertação da Palestina, ele disse para os casais, homens e mulheres da Palestina, gerem 12 filhos e me dê 10. Fique com 2 e dê 10 para mim, para criarmos o exército da libertação da Palestina contra Israel. E Arafat se foi em 2004. Mas o ódio permanece em Israel. Eu sou cristão, eu não sou judeu. Eu posso orar por israelita e por palestino. Sim, mas eu creio no Estado de Israel. Eu creio que o rei, a monarquia será estabelecida ali no Estado de Israel, mas eu oro para os que sofrem. Eu não oro pelo Brasil, como Mombrana não orava pelos Estados Unidos. Eu não oro por país nenhum. Se eu orar, eu me arrependo e digo a Deus, eu orei errado, Senhor. Em vez de orar pelo país, eu oro pelas almas do país. E o Senhor sabe quem é bom e quem é mau. Quem está sofrendo. Como eu vi um documentário aí no Paquistão. As mulheres que têm problemas mentais, ele joga na rua, joga fora. E eu vi uma história de uma médica lá no Paquistão que me deixou triste. Ela dentro desse asilo, e ela é médica e paciente ao mesmo momento, porque ela teve um filho. O filho adoeceu, ela tratou com carinho, mas o menino morreu. E o marido expulsou ela de casa. E no Paquistão, uma mulher que é desprezada pelo marido vira fantasma. No dia que uma mulher casa, no Paquistão, o pai dela diz, você nunca mais vai voltar para casa, só morta. Nunca mais eu te recebo. Por isso que elas viram fantasmas na rua, uma doutora formada em medicina.
Pediu perdão ao marido, disse que não foi, ela não causou a morte do filho. O marido não perdoou, mas também você vai ver o Paquistão, um país islâmico, um homem pode ter 4 mulheres, pode escolher a dedo. Injustiça! Maldade na terra! Política maldosa! Países com constituições religiosas maldosas! E Jeová, Deus, o Criador, está vendo tudo. Quando você vai ver um país, a geopolítica é tanto problema, milhares de problemas. Mas tem uma terceira guerra mundial vindo para resolver, então basta. Em tudo um ponto final. Tem um milênio vindo, mas eu quero casar, quero ter meu carro, minha casa, minha empresa. Se está chegando o tempo do Armagedon e do milênio vir, pouco importa. Seus sonhos, seus desejos. Esse mundo só pode ter 6.000 anos. Depois disso tem que ser implantado o 7º dia de descanso. E Jeová não descansou no 7º dia? Haverá um milênio. Que não vai ter prefeito, governador, senador, presidente, não vai ter juízes, não vai ter vereador, cabo eleitoral. E candidato andando com um pastor. Veio com um pastor, eu disse: você é pastor? Sou. Me diga onde Paulo mandou pagar o dízimo. Não tem resposta, diz que é no Velho Testamento. Não tem resposta. O mundo está perdido, mas vai haver paz no milênio. Ele está dizendo que Yeshua, eles falam lá, mas o nome é Yeshua, não é o Mashiach, porque é a divisão. Ele não construiu o templo. Mas como que ele ia construir o templo se, quando ele estava aqui, o templo tinha sido gastado 46 anos para ser construído? Quer dizer, os argumentos que eles usam, eles dizem: não cumpriu a Torá, não respeitava os rabinos lá, os sábios. Moisés falava com todo o povo, mas o Jesus aí não falava com todos. Ele vai dando as razões, é tão sem lógica, quer dizer, tão sem graça os motivos para eles rejeitar Yeshua Mashiach, crucificado na cruz. E quando alguém perguntou: como que você vai ser salvo? Ele disse: por boas obras, o judeu dizendo, por atos de bondade, cumprindo a lei. E ele disse assim: e nós, os judeus, não precisamos ganhar a salvação. Nós já somos salvos, nós somos a herança de Abraão. Às vezes ele está confiando na circuncisão, não? Que Paulo diz que hoje não é nada. Então eles acreditam que não precisa fazer nada para ser salvo. Se recusar o Mashiach, e Yeshua, que morreu na cruz, o crucificado de Deus, o que ressuscitou na cruz, estará perdido. Você estará perdido. Quando o Paráclito, estou terminando a pregação, João 16, 8, quando o Paráclito vier, ele convencerá as pessoas, o mundo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para meu Pai, não mais me vereis, e do julgamento, porque o príncipe desse mundo está julgado. João 12, 31, e agora o julgamento desse mundo, agora o príncipe desse mundo será lançado fora. João 14, 30, já não conversarei muito, pois o príncipe desse mundo vem. Isso aí não é Herodes, não. O príncipe desse mundo aí é o príncipe do ar, que Paulo diz que opera nos filhos rebeldes da rebelião. Já não conversarei muito, pois o príncipe do mundo vem contra mim, e ele não pode fazer nada contra. As escrituras vão ser cumpridas como foi. Eu termino com essa escritura aqui de Colossenses. Paulo disse que Yeshua Mashiach, Mashiach, você fala Jesus Cristo, o correto é Yeshua Mashiach. Na cruz ele suprimiu o título da dívida. Tipo uma nota promissória. Antigamente nós comprávamos com isso. Lá em Aracaju mesmo eu comprei um terreno com 48 notas promissórias. Cada vez que eu pagava uma nota, eles me davam a nota promissória de volta. É o título da dívida na cruz. E Yeshua pagou.
Esse título rasgou a nota promissória. O pecado, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas na cruz houve a reconciliação. O título da dívida que existia contra nós. E o suprimiu na cruz, na qual ele despojou, despiu. Deixou os principados nu, despidos, despojados. As autoridades dos principados, expondo-os em espetáculo, em face ao mundo. Houve, no lado espiritual, no humano, era agonia. Na cruz, sangue, sede, chicote, prego, espinho, blasfêmias contra Yehoshua. Mesmo o diabo no pé da cruz estava dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E o diabo duvidou, né? Como no mundo da tentação, a mesma coisa que o diabo. Satanás disse em Mateus 4, se tu és o Filho de Deus, ele vai dizer no pé da cruz que o diabo tinha dúvida. Porque ele andava com as asas abertas. Antes de pecar lá no céu, o querubim protetor, e ele nunca poderia imaginar que esse humilde carpinteiro Yehoshua, filho de Maria, seu pai adotivo José, seria o Mashiach. Ele está duvidando, desce da cruz. Desce da cruz. E Paulo diz, expondo em espetáculo em face do mundo, ou seja, no mundo espiritual estava acontecendo um espetáculo, levando em cortejo triunfal. A morte de Yehoshua não era uma derrota. Deus, o Pai, via, os seres celestes via, os anciões, os 4 seres viventes, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os que nunca pecaram. Eles viam aquilo como um espetáculo, diz Paulo, expondo em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. O que estava acontecendo lá, 1 Timóteo 3,16, ele foi manifestado em carne. João 1:1 e 1:10, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:10, estava no mundo. O mundo foi criado por ele. Quem é Yehoshua? Você acha que ele é só filho do Criador? Jeová? Ele é o Criador. E o verbo que era Deus, João 1,14, se fez carne. E Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Ele manifestou-se em carne, número 1. Número 2, justificado no Espírito. Número 3, contemplado pelos anjos. Número 4, proclamado às nações, e até hoje. Yehoshua, o nome Yehoshua voltou a ser pregado, proclamado às nações. Número 5, crido no mundo. E número 6, exaltado na glória. Porém, 1 Pedro 3, versículo 19 ao 20, diz que morto na carne, mas vivificado no Espírito, Yehoshua, Mashiach, foi até as regiões profundas da terra pregar aos espíritos em prisões, os incrédulos dos dias de Noé. Eu acredito que a sã doutrina, o evangelho que voltou hoje dizendo, não há divórcio, a mulher tem que usar o véu em público, não há mais dízimo. Eu estou pregando para os incrédulos do século 21. E Yehoshua foi ao inferno, aos espíritos em prisão, almas em prisões. Lembrando, pregou isso. Chegaria o tempo de pregar as almas em prisões, incrédulos nos dias de Noé. E o que ele foi fazer lá? Apocalipse 1:8 diz. Ele foi lá para arrancar as chaves da morte e do Hades, do inferno, das mansões dos mortos. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Ele é o poderoso conquistador, Yehoshua. Ele é meu salvador. Também deve ser o seu salvador, se com tua boca, Romanos 10, versículo 9, confessares que Yehoshua não é Jesus, isso é Jesus-olatria, isso é catolicismo, isso é sair do espeto, mariolatria, e cair na brasa do catolicismo. Jesus-olatria, Jesus não tem 500 anos esse nome, por Jean Georges Tricino, em 1524, embaixador do Vaticano. Você deve confessar Yehoshua, se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor, e crê que Deus, o Pai, ressuscitou ele dos mortos,
você será salvo. Agora você sabe o que você deve fazer para ser salvo. Confessar Yehoshua. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém.